Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é Mateus 19, 3 a 12. É um texto atualíssimo, interessantíssimo. Trata-se do diálogo de Jesus com os fariseus sobre o matrimônio, o divórcio e o adultério. Em outras palavras, Jesus reflete sobre a família e eu proponho refletir com você sobre a pergunta que aparece nesse evangelho. Se é assim a condição da mulher, vale a pena casar-se? E quero fazer uma relação entre a canga e a sua relação com o divórcio. Você sabe o que é canga? Se não sabe, não saia daí. Se sabe, vamos compreender a relação desse instrumento de trabalho com o casamento. No Evangelho de Mateus, as leis do livro do Deuteronômio são relidas nas perspectivas da vida em família, na sociedade e na relação com Deus. As leis do livro do Deuteronômio são citadas nada mais, nada menos que 25 vezes no Evangelho de Mateus. Portanto, valem as perguntas. Qual o sentido dessas leis ainda hoje? Sobretudo a do divórcio. Como incluir os casais de nova união na vida da igreja? Eles têm direito de receber a comunhão? E a pergunta clássica, vale a pena casar-se? Escrito com o objetivo de fortalecer a fé das comunidades cristãs formadas por judeus cristãos nascidos na Palestina, Mateus demonstra que Jesus é a realização do Primeiro Testamento, isto é, do Antigo Testamento, com as suas leis, muitas delas marcadas por tradições ultrapassadas e longe do projeto de Deus. Por isso, Jesus atualiza algumas leis e contrapõe outras. É o caso da passagem que estamos interpretando. Perguntado se o homem pode despedir, mandar embora sua mulher por qualquer motivo, Jesus retoma as leis deuteronomistas, a legislação da religião judaica, para estabelecer um modo de vida capaz de estabelecer relações que permitam agir conforme as propostas do reino de Deus. Moisés, disse Jesus, permitiu a certidão do divórcio por causa da dureza do coração dos antepassados, mas nem sempre foi assim. Coração aqui significa razão. Portanto, por causa da cabeça dura dos homens que não têm diálogo e amor para com as suas mulheres. E Jesus relembra que no projeto de Deus, homens e mulheres se casam e assim devem permanecer. No entanto, ele acrescenta uma novidade à lei deuteronomista. Isto é, o divórcio é permitido somente em caso de adultério e de não cumprimento das normas sexuais presentes no livro de Levítico 18, que trata da proibição do casamento entre consanguíneos. Se não conhece o livro do Levítico, leia, é muito interessante. O texto não admite outra possibilidade de casamento por causa da consciência possível daquela época. O matrimônio é necessário na religião judaica para gerar a vida e não para o prazer sexual. O cristianismo também seguiu essa norma. Daí tantas dificuldades em aceitar novas formas de relacionamento. A comunidade de Mateus também se recorda da fala de Jesus sobre a lei do levirato, isto é, da obrigação dos irmãos do marido de uma mulher viúva se casarem com ela. Jesus responde aos saduceus, os quais não acreditavam na ressurreição e haviam posto a questão para ele, sobre qual seria o marido na vida eterna de uma mulher que se casara 7 vezes, já que na vida eterna não há casamento e que ali todos são como os anjos. Jesus não contradiz a lei, mas a complementa com uma explicação inusitada. Na vida eterna, não mais será necessária a lei humana do matrimônio para gerar a vida, pois ela se encontra com a fonte, a pessoa geradora da vida, que é Deus, Criador, que criou o ser humano para procriar, para multiplicar a sua imagem. Não se trata de uma vida assexuada ou desencarnada, como pensavam os gregos ao explicar a categoria anjo, mas de uma vida plena em Deus. Os discípulos, assustados com a resposta de Jesus, afirmam que, se é assim a situação do homem com a mulher, não vale a pena casar-se. Com bons judeus, os discípulos entendiam que a mulher era um objeto de valor que deveria ser comprado e descartado, quando já não tinha mais serventia. Aliás, no tempo de Jesus, a mulher era comprada para o casamento.
tendo preço diferenciado para uma virgem filha de sacerdote ou uma viúva. A última, a viúva, valia somente sus, moeda de troca naquela época e porque já era viúva. Olhando para as crises atuais das famílias na relação homem-mulher, as nova forma de matrimônio, o acesso dos casais de nova união ao sacramento da Eucaristia, somos chamados a repensar o nosso modo de compreender a questão. O Papa Francisco tem tido posturas de abertura diante dessas questões e, por isso, é rejeitado por muitos homens e mulheres de igreja. Ele parte do acolhimento. Sobre a separação, ele disse: às vezes a separação pode até ser moralmente necessária, quando queremos proteger o cônjuge mais fraco ou os filhos mais novos das feridas causadas pela prepotência, pela violência, pela humilhação, pela estranheza e pela indiferença. Quando os adultos perdem a cabeça, quando se pensa apenas em si mesmo, quando o pai e a mãe se machucam, a alma das crianças ficam feridas, machucadas. Olha que profecia. Para o Papa Francisco, a igreja é a casa de todos, não uma capela na qual cabe apenas um pequeno grupo de pessoas selecionadas. Não podemos reduzir a Igreja Universal a um ninho protetor de nossa mediocridade, disse o Papa Francisco. E eu acrescentaria: muitos casais de nova união vivem melhor a fé em comunidade que muitos casados, segundo a lei religiosa ou civil. Com que direito podemos negar-lhes a comunhão? O grande desafio da igreja, dos padres, é acompanhar, é acolher sem julgar, é incluir, compreender e acompanhar caso a caso. Viver casado em comunidade não é fácil, para ninguém. Somos, na essência, individualistas. Não por menos, a origem da palavra cônjuge vem de canga, instrumento usado para guiar os bois no trabalho. Um deve seguir o outro. Em outras palavras, viver casado é estar cangado. Viver casado é estar cangado. No entanto, quando a relação é impossível, é melhor quebrar a canga e retomar o caminho do amor de outra forma. Concorda comigo? É como a poesia, música belíssima, A Canga do Tempo, de Zé Fortuna e Paraíso, eternizada na voz de Lourenço e Lorival. O texto diz assim: com a canga de madeira os bois carregam a carga no velho carro em seu vai e vem. Com a canga do meu destino carrego a vida, e a vida carrega as dores que o mundo tem. As dores vêm de meus sonhos despedaçados, na estrada esburacada que em mim ficou. Por onde puxei meu carro de amor, desfeito, até que a canga do tempo me calejou. Até que a canga do tempo me calejou. Todos nós temos nossa canga, mas nós não vemos, puxando a pesada carga da solidão, até que um dia para no lamaçal sem saída do coração. Caríssimos, assim é a vida. Apesar de tudo isso, vale a pena casar-se quando existe amor. Ainda que a madeira da canga vá se desgastando nas estradas batidas da lei que aprisionam o amor. Um abraço a você. Se gostou, compartilhe. Envie para alguém que você ama, que poderia lhe ser útil estas palavras. Fique com Deus, até a próxima, se Deus assim o permitir.